Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num comportamento, digamos, um tanto complexo da corrente alternada, mais especificamente dentro dos famosos circuitos RC. Para quem estuda eletrotécnica ou eletrônica, entender essa dinâmica entre resistores e capacitores é, sem exagero, o grande alicerce para dominar as instalações elétricas no mundo real. A nossa ideia aqui é pegar aquelas teorias densas dos livros e transformar tudo em algo bem visual, dinâmico e, claro, super fácil de entender. Vamos lá? Sabe, tem um mistério fundamental quando a gente começa a explorar a eletricidade mais a fundo. Na nossa intuição básica, é super comum pensar na tensão como aquela força direta que empurra a corrente elétrica, certo? É como se elas estivessem intrinsecamente ligadas, andando sempre de mãos dadas. Só que, em alguns cenários elétricos, essas duas grandezas literalmente se separam com o tempo. Elas perdem totalmente a sincronia. Mas afinal de contas, por que a tensão e a corrente se separam desse jeito? O que causa esse afastamento? Bom, exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai desvendar agora. E para responder essa pergunta, o nosso roteiro de hoje passa rápido por uma introdução à corrente alternada, depois a gente vê o comportamento do capacitor, entende o circuito RC na prática, faz uma analogia bem legal com uma corrida elétrica, simula isso no RLC Explorer e, por fim, discute a importância real dessa defasagem. Então vamos começar pelo começo, a introdução à corrente alternada. Esse é o alicerce absoluto da nossa análise. Afinal, é impossível falar de separação ou defasagem sem entender o terreno onde tudo isso acontece. A literatura técnica deixa a diferença básica bem clara. Na corrente contínua, a eletricidade flui tipo um rio super tranquilo, sabe? Tem uma direção bem definida e não muda com o tempo. Mas na corrente alternada, que é o que alimenta quase todas as grandes instalações elétricas por aí, a história muda de figura. A intensidade e a direção variam ciclicamente o tempo todo. E é justamente essa variação constante que cria o cenário perfeito para que a tensão e a corrente possam, de repente, sair de sincronia. E essa sincronia depende 100% de quem está no caminho da eletricidade. Quando a corrente alternada passa por um circuito puramente resistivo, ou seja, só com resistores, a defasagem é simplesmente zero. O resistor não muda o compasso da música. A tensão e a corrente sobem e descem juntinhas. Agora, em um circuito puramente capacitivo, o impacto é drástico. O capacitor provoca uma defasagem exata de 90 graus. Eles se separam completamente, não tem acordo. Legal, agora a gente entra no comportamento do capacitor. Vamos focar exclusivamente nesse componente intrigante. O que será que ele faz de tão especial com a corrente alternada? Quando a gente visualiza isso graficamente, o fenômeno é fascinante. Observando as ondas senoidais, dá para notar claramente como o pico da corrente, que é essa linha laranja, acontece antes do pico da tensão, em azul. Por que isso acontece? É porque o capacitor se opõe à variação da tensão. Pense assim, quando a tensão começa a ser aplicada e ainda está zerada, rola um acúmulo gigante de cargas nas placas do capacitor, o que gera uma corrente máxima logo de cara. Conforme o capacitor vai enchendo, a tensão nele sobe, mas a corrente despenca. É um verdadeiro jogo físico, onde a corrente é obrigada a chegar primeiro no seu pico, adiantada em cravados 90 graus em relação à tensão. Só que na prática, do dia a dia, é raríssimo lidar com componentes puramente isolados. Então, o que acontece quando a gente junta o comportamento certinho do resistor com essa rebeldia toda do capacitor? É aí que a gente entra no mundo do circuito RC. Olha que interessante. Ao colocar um resistor e um capacitor lado a lado, a gente cria uma espécie de cabo de guerra matemático. O resistor fica tentando manter a tensão e a corrente de mãos dadas, com ângulo zero. Enquanto isso, o capacitor puxa por outro lado, tentando adiantar a corrente em 90 graus. O resultado disso? Um meio termo. Essa combinação cria um ângulo de defasagem bem específico, que a gente chama pela letra grega φ. Fica super evidente ali no distanciamento das ondas. Esse valor vai ser sempre um número intermediário, menor que 90 graus. A corrente continua adiantada em relação à tensão, sim, mas a distância temporal entre elas agora vai depender exclusivamente dos valores exatos da resistência e da capacitância que estão lá no circuito. Bom, analisar ondas e ângulos no papel pode ser um pouquinho abstrato, né? É por isso que a gente trouxe uma analogia super bacana, a corrida elétrica. É um modelo mental perfeito para clarear toda essa física. Funciona assim, imagina a tensão e a corrente não como linhas num gráfico, mas como dois atletas profissionais disputando uma corrida numa pista. Se essa pista for feita de um resistor puro, é como correr num asfalto lisinho e plano. Os dois vão lado a lado, em sincronia perfeita. Mas, se a gente joga um capacitor no meio, é como colocar uma mola gigante ou um obstáculo na pista da tensão,
dando aquela atrasada nela. O corredor da corrente não pega esse obstáculo no começo, então ele dispara na frente. Essa defasagem que a gente tanto fala é literalmente a distância física na pista separando esses dois atletas. E sabe, a reatância capacitiva, ela funciona como os freios desse esquema todo. Se a corrida for muito rápida, ou seja, se a frequência da corrente alternada for super alta, esse freio meio que perde a força e o capacitor age quase como um caminho livre, um curto-circuito, mudando de novo a distância entre os nossos corredores. Faz sentido, né? E o nosso próximo passo, lógico, é sair das analogias e ver esses corredores em ação com números de verdade, simulando tudo isso no WireLC Explorer. Esse simulador é uma ferramenta incrível porque permite montar exatamente as condições da nossa pista de corrida. Dá só uma olhada, a gente entra com uma tensão de 10 volts e uma frequência bem padrão, de 60 Hz. Aí, colocamos no circuito um resistor de 100 ohms e um capacitor de 20 microfarad. Na mesma hora, a mágica acontece. A oposição total, que a gente chama de impedância, dá um pouquinho mais de 115 ohms. Mas a grande estrela desse show é o ângulo de fase, que deu menos 29,78 graus. Esse númerozinho exato mostra o quanto a corrente ultrapassou a tensão naquela nossa corrida mental, o que acaba gerando um fator de potência de 0,87. O simulador pega todo aquele comportamento complexo do módulo e mastiga em números limpinhos e instantâneos para a gente. E sabe o que é melhor do que só ver os números? É visualizar matematicamente esse afastamento com o diagrama fasorial. Basicamente, a análise fasorial pega aquelas ondas cíclicas que não param de se mexer e as congela no tempo, transformando tudo em vetores apontando para direções diferentes. A soma vetorial entre os efeitos da resistência, ali no eixo horizontal, e da capacitância no eixo vertical, desenha exatamente a direção final da força elétrica. É como se fosse a prova visual definitiva da defasagem. Mostra perfeitamente que a oposição total não é só somar uma coisa com a outra, mas sim é uma relação geométrica que é o resultado direto daquele cabo de guerra que a gente comentou antes. Bom, chegando agora ao ponto culminante da nossa exploração, a importância da defasagem. Precisamos trazer tudo isso para o mundo real da engenharia e das instalações. O ponto crucial de hoje é o seguinte: calcular essa defasagem não é só um exercício de matemática acadêmico. Isso dita, de forma absoluta, a eficiência de um sistema elétrico real. O ângulo entre a tensão e a corrente mexe diretamente com o fator de potência. E é ele que diz pra gente quanta energia está realmente fazendo o trabalho útil e quanta está só passeando para lá e para cá no circuito sem utilidade nenhuma. Imagina isso numa indústria gigante. Não gerenciar essa defasagem, ou seja, não equilibrar indutores e capacitores do jeito certo, significa desperdiçar uma quantidade absurda de energia, superaquecer equipamentos e, o pior de tudo, pagar multas pesadíssimas para as concessionárias de energia. Então, para resumir, compreender a defasagem é literalmente compreender a eficiência do sistema. Isso tudo nos leva a uma reflexão final bem intrigante. A gente viu o que acontece numa frequência de 60 Hz, certo? Mas e se o ritmo da nossa corrida elétrica mudasse de forma radical? Fica aqui um convite para experimentação prática. Se a frequência do circuito fosse elevada lá para os 1000 Hz no simulador, como será que isso ia afetar o freio do capacitor e a distância entre os nossos dois corredores? A resposta para isso revela o verdadeiro dinamismo que fica escondido na corrente alternada. Fica o estímulo para todo mundo continuar testando, simulando e explorando as variáveis. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.